Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Saber, o podcast da Saber Contábil. E aqui você sempre vai encontrar um conteúdo relevante sobre negócios para você aprender e aplicar na sua empresa. E o tema de hoje é um tema muito importante para o crescimento de qualquer empresa: vendas, porque a empresa que não vende não cresce. E a nossa convidada de hoje é a Milá Rodrigues. Eu vou ler o currículo aqui da Milá, que é um currículo pesado. Olha só, a Milá, ela é mentora, casada, mãe, pedagoga. Seu último emprego na CLT foi como coordenadora acadêmica de uma faculdade de pós-graduação. Ela sempre diz que é a pedagoga que se apaixonou por vendas e vendedora de maquiagem. Ao longo dos anos foi aprimorando cada vez mais as suas técnicas de vendas na prática. É fundadora da Comunidade Lucrativa, cofundadora do evento Eu Sou o Master. Criou um método de movimento com criatividade, aprofundando no comportamento humano de compra e na experiência do cliente, que resultam em vendas e, consequentemente, metas alcançadas. Desde 2020, cria métodos e técnicas que crescem negócios exponencialmente e as disponibiliza para suas alunas aplicarem e conquistarem também grandes resultados. Seja muito bem-vinda, Milá. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por estar aqui. É a minha primeira vez em um podcast, é uma honra, depois de ter recebido você no nosso evento. É muito importante eu estar aqui, te honrando também. Tinha como não fazer esse convite para você, Milá. E eu já vou começar aqui com uma pergunta bem polêmica. Vendas. Vender é um dom ou vender é técnica? É polêmico mesmo. Muitos dizem que é dom, você tem que nascer com aquela pegada de vendedor. Mas não, vender é técnica. Eu acredito muito que ao longo da jornada você vai desenvolvendo por conta da sua experiência, mas é técnica. Eu, por exemplo, não nasci vendedora. Você não nasceu vendedor. E você é muito bom em vender. Você acha? Eu achei. Mas é ao longo do tempo que você vai desenvolvendo através das técnicas. Eu acho que a necessidade faz a gente aprender qualquer coisa, né? Eu, por exemplo, eu nunca me imaginei um vendedor. E até pouco tempo atrás eu não vendia e não sabia vender e eu acreditava que eu não poderia vender. Até que a necessidade bateu na minha porta e eu tive que aprender a vender. Então, vender é técnica. E não um dom. Não Ninguém é um dom. nasce sabendo vender. Não, isso é um grande mito falar que é um dom. Eu também comecei vendendo por necessidade. Eu não estava mais interessada em ser coordenadora acadêmica, considerando o meu salário. Era muito baixo e você sabe que mulher precisa de um salário interessante, Éder. Mas, por conta dessa necessidade, eu entendi que a chave para eu me tornar uma boa vendedora era relacionamento. Então, eu comecei a me relacionar com as pessoas, a mostrar para elas aquilo que eu tinha de melhor e, consequentemente, eu vendi o meu produto. Bacana. Você se lembra da sua primeira venda? Como que foi? Lembro. Conta pra gente. Como eu estava dizendo, eu estava trabalhando na faculdade de pós-graduação e eu era coordenadora acadêmica. E lá eu recebi um convite da minha família para que nós pudéssemos vender maquiagem. Era um teste. Minha irmã, advogada, eu, pedagoga, a gente queria mudar as nossas vidas. Então, compramos uma maleta de maquiagem e começamos o teste. Então, a minha primeira venda foi de um batom líquido da Max Love na faculdade onde eu trabalhava. E como eu fiz essa venda? Cheguei com a mala, com a maleta, com a coragem e simplesmente mostrando para aquelas pessoas que aquele batom não era só um batom, mas que ele iria levar a autoestima, o empoderamento. Então, eu mexi com o quê? Com a dor, com a necessidade. Então, eu toquei o coração daquela mulher que estava com a autoestima baixa e eu falei, aplica esse batom, isso aqui é um teste. Então, o que mais chamou atenção na minha venda, eu tinha alguns testers. E ali ela tinha um espelhinho simples. Ela olhava no espelho como que ficaria aquele batom e ela levava 1, 2 e eu já levava ela para outros produtos e dava muito bom. Isso você vendia na faculdade? Comecei vendendo na faculdade, depois na igreja, nos churrasquinhos, na vizinhança. E eu ainda morava na minha mãe.
Porque eu me casei, mas o meu AP demorou a ficar pronto, então eu passei um período na casa da minha mãe. E a bancada do quarto da minha filha era onde eu divulgava os meus batons, no meu perfil pessoal. E ali eu vendia. Todos os dias eu vendia. Então ali era meu estoque, dali eu vendia ali pra vizinhança, batia na porta da casa da minha mãe. E ali, ai, tem batom ainda? Tem, vem cá. E ali elas ficavam dentro do quarto da minha filha, testando os batons. E ali a gente começou a incluir outros produtos, porque a maquiagem é uma gama de produtos. E dali vinha também produtos de limpeza da pele, que são chamados skincare. E por aí foi um sucesso. E a gente até abriu 2 lojas físicas na época. E deu muito bom. E hoje você não tem mais as lojas físicas. Não. E o que aconteceu com essas lojas, Milagre? Bom, a empresa era familiar e, infelizmente, em 2 anos de empresas, houve uma quebra, né? Eu fazia parte do setor comercial e hoje eu reconheço que o meu maior erro no empreendedorismo foi não ter interesse em saber das finanças. Porque era uma empresa familiar, cada um cuidava da sua parte. Mas eu confesso pra você que se eu tivesse tido a malícia de entender o que estava acontecendo, eu te garanto que eu não permitiria o que fizeram com as empresas do meu pai. Entendi. Entendeu? E isso é muito bacana, essa compreensão, porque a maioria dos empreendedores não sabem disso. Sim. Eu até iria te fazer uma outra pergunta aqui. Você, com esse gancho, eu vou entrar nessa pergunta já, que é exatamente isso. Muitas pessoas, elas começam a empreender por uma necessidade. Sim. Eu trabalhava CLT e eu fui mandado embora. Eu perdi o meu emprego. O que eu vou fazer agora da minha vida? Eu vou empreender. E aí a pessoa chega a um produto, escolhe um determinado produto e começa a vender esse produto. Mas a pessoa, na maioria das vezes, ela não tem noção nenhuma do que é ser um dono de empresa, do que é de fato empreender. Ela não tem conhecimento financeiro e, principalmente, ela não sabe vender. E aí ela acaba fracassando nessa nova jornada, né, que ela escolheu para si. Exatamente. E eu acho que o brasileiro tinha que ter essa consciência. Antes de empreender, ela tinha que saber pelo menos o básico. Se eu vou começar a vender agora, vou começar a empreender, eu tenho que ter um conhecimento de um fluxo de caixa. Afinal de contas, eu vou ter inúmeras contas ali que eu terei que pagar. E quando a pessoa começa a empreender, ela não começa vendendo e vendendo com escala logo no início. As vendas sempre começam devagar. E aí as contas começam a vencer e ela não tem fluxo de caixa. Ela não se preparou para aquele momento. Porque até ela ter um retorno daquele investimento inicial que ela está colocando ali na empresa, isso demora, não é da noite para o dia. Eu não tinha nenhum conhecimento. E eu também não tinha interesse de aprender. Olha porque só. tem essa diferença. Eu não tinha nenhum interesse. Então, o meu assunto era o setor comercial, fazer os meus stories, divulgar o meu produto. Era esse o meu interesse. E quando eu percebi, Éder, a empresa tinha falido. E aí você vai provavelmente ficar curioso. O que eu fiz para sair disso, sair dessa lama? Bom, sobraram produtos. Eu peguei todos os produtos, levei para minha casa, montei um espacinho. Ali eu fiz uma estratégia, por quê? Porque ali eu já fiquei interessada na estratégia de vender aqueles produtos. Como que eu poderia fazer dinheiro? Isso fora da loja física. Exatamente, porque quando eu soube na notícia, imediatamente eu tive que tomar uma decisão. Porém, eu ainda fiquei um pouco enrolada durante 30 dias, tentando ver o que estava de fato acontecendo. E realmente não tinha condição alguma de ficar naquela loja. Então, eu tive que mandar as minhas funcionárias embora. E ficou tudo pra mim. A bomba ficou pra mim. Então, foi muito pesado, emocionalmente falando. Muitas críticas, viu, Éder? Eu tive que aguentar muita pedrada de coisas que não era da minha responsabilidade, mas ao mesmo tempo era. Então, eu fechei as portas, peguei todos os produtos, levei pra minha casa, como eu te disse.
E resolvi sentar e avaliar como eu poderia fazer dinheiro com aqueles produtos que eu tinha. Eu tinha mais ou menos uns 20 mil reais em produtos. Olha dentro só. da minha sala do meu apartamento, que virou um depósito. Eu tenho fotos de como que eu cheguei lá no apartamento. Bacana. Saco de lixos. Porque não tinha condição de eu pensar o que fazer. Eu tinha que fazer do jeito que dava. Então, peguei a caminhonete do meu pastor. Pastor é bom, né, gente? Oh, meu Deus, dá aquele apoio. E ele me ajudou muito, sou muito grata pelo meu pastor. Fala o nome dele. Pastor Gilberto. Pastor Gilberto. Pastor Gilberto Rodrigues. Ele é meu tio também. Ó. Eu sou, assim, muito feliz pela liderança dele. Então, ele me ajudou muito. E ali eu fiquei na minha casa, montando a estratégia. E consegui vender muito. Em 15 dias eu consegui fazer mais ou menos uns 10 mil reais com promoção. Porque eu tive que fazer uma estratégia para girar um dinheiro rápido. Então, naquela época, 10 mil era muita coisa na situação que eu estava. Isso tem quanto tempo? Já tem 4 anos. 4 anos. Tem 4 anos. Acredito que sim, 4 anos. E aí, eu comecei a vender dessa forma. E eu fiquei pensando, e aí, o que mais que eu vou ter que fazer? E aí eu pensei, eu não quero mais o nome dessa empresa. Eu quero levar o meu nome. Eu acredito que era Deus mesmo já direcionando. E aí, uma amiga minha que me ajudou muito falou o seguinte: você gosta de ser chamada por algum nome? Eu falo, adoro que me chama de Mila. Aí eu fui pesquisar o significado. Falei, não tô gostando disso. Do significado. E se botar um Hzinho? Porque eu sou muito criativa. Aham. Ficou Mila, mas aí ficou mais forte, aí eu vi que era Milá. E aí eu fui entender o significado. Milá significa a favor do povo. Na época, eu coloquei isso como a favor das mulheres. Ali eu já tinha um branding. E ali eu conversei com uma amiga minha, especialista em identidade visual, e ela me deu de presente a identidade visual de Milá, que se tornou a Milá Store. Isso que eu tô te contando não foi menos de 30 dias, tá? Meu Deus. Foi um fast food. Eu tive que pegar o limão e fazer uma limonada. Eu não tinha escolha, não deu tempo nem de chorar. Então, Milá Store, fizemos uma estratégia de lançamento. Foi a coisa mais linda, eu tenho fotos, eu tenho tudo. E aí eu comecei a vender a maquiagem com esse novo formato. A Milá Store era uma loja virtual, você só vendia no digital. Exatamente, no virtual, no digital. Logo depois, meu esposo me ajudou a montar um site, porque meu esposo ele é especialista em TI, então ele já é desse universo, então ele já entende muito bem. Lançamos o meu site, ali a gente fez Milabox, sabe aquelas assinaturas? Eu criei isso também. Então foi muito legal. E aí eu me potencializei na Live Shop. Só que eu já fazia na outra empresa. Mas eu me potencializei mais ainda na Live Shop. Então eu tinha os dias de fazer a Live Shop, que é um dos canais de vendas mais poderosos que existe. Live Shopping, só para quem está assistindo saber o que é, você fazia uma live e nessa live você vendia os seus produtos. Exatamente. É um evento online que o Instagram te permite a fazer. Bacana. Você fica ali em uma live vendendo tudo ali que você tem. Então eu selecionava os produtos e com todo esse meu know-how eu acabei criando aulas de live, Éder. Eu peguei tudo e com a minha experiência e no futuro você transformou isso num produto. Exatamente. Mas assim, nessa época eu não sabia que ia se tornar isso. Todo grande empreendedor começa assim. E aí eu vendi muito. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouquinho, não me lembro, 1 ano e 5 meses com a Milá Store. E aí eu não quis mais, e tem um motivo. E qual que é o motivo? Você pode falar? Pode contar? Posso. Eu trabalhava demais e aí eu tava me deparando com situações que eu não queria mais. Como, por exemplo, eu sofri um quase cancelamento nas redes sociais por conta de parcerias que simplesmente não aceita a palavra não. E eu sou uma pessoa que eu acho que deu pra perceber. Eu sou sim, eu sou não. Eu sou 8 e 80. Se não tá interessante pra mim, é não. Independente se você está gostando ou não. E eu fiquei abalada emocionalmente. Por quê? Porque eu estava lidando com a situação da quebra das empresas. Então, o lado de cá, Éder, eu sofri muito. Tá? Minha família não ficou em Uberlândia. Foi uma situação muito vergonhosa para eles.
E eu prometi para eles que eu iria tratar desse assunto de forma respeitosa, mas é um assunto que faz parte da minha história e que eu preciso falar, porém de forma respeitosa. Então eu estava lidando com o meu emocional, que foi muito difícil. Ver os meus pais passando dificuldades, julgamentos, então foi muito desafiador. E então, quando eu vi que eu estava sofrendo um cancelamento nas redes sociais por conta de que eu não queria mais uma parceria, porque já não era mais interessante para mim, eu simplesmente quis desistir. E uma grande amiga, que eu honro a vida dela, hoje a gente não tem tanta proximidade, mas eu honro a vida dela, ela me disse, você não entendeu, mas a sua presença digital é forte. E você já é uma mentora. Aí eu, o quê? Eu nem sabia o que era isso, Éder. Eu não sabia o que era ser mentor. Eu tive que entrar no Google, o que é mentor? De verdade. Pra poder descobrir. Eu não sabia o que era. Uhum. Então, eu fui pesquisar a fundo se eu poderia ser, porque como nós estudamos muito, eu, por exemplo, por ser pedagoga, por ter vivido essa questão da faculdade, da pós-graduação, que eu tenho 2 especializações, eu fui pesquisar se eu poderia ser uma mentora, se tinha que ter um registro. Mas eu poderia, porque eu já tinha uma bagagem, tinha resultados. Então, eu poderia sim ser mentora. Que também eu tive que lidar com isso, viu? Que eu não poderia ser mentora, porque eu tinha quebrado empresas. Então, eu escutei muito isso. Primeiro, não foi eu, né? Vamos deixar bem alinhado. Primeiro, não foi eu, e mesmo se fosse, eu poderia sim ser uma mentora. Bom, e eu fui pesquisar e fui estudar melhor sobre o assunto, e a minha amiga disse, você daria muito certo como mentora de vendas, porque você tem essa vivência, você tem essa experiência, você estava ali. Falei, que legal. E eu comecei a ter que provar para as pessoas que eu poderia ser a mentora. Só que tinha acabado de chegar umas balinhas, uns cartõezinhos, porque eu gerava marketing de experiência nas minhas embalagens. Legal. E aí tinha acabado de chegar, tinha um tanto de balinha assim, eu falei assim, quer saber? Não quero mais. E tinha produtos ainda, eu não quero mais. Alguns eu dei para minha filha, outros eu dei para algumas amigas. Todas aquelas balinhas, a gente chupou elas o mês inteiro. Enfim, não quis mais. Falei, eu vou estudar isso daqui e eu acredito que vai dar certo. E como eu já tinha o meu grupo VIP, que hoje é a comunidade lucrativa, era o grupo VIP de venda de maquiagem, tinha 140 pessoas, eu já tinha aquela galera ali comigo. E a galera do digital. Então, no máximo que ia acontecer era uma parte aceitar a minha mudança, outra parte ir embora e outras virem. E sabe o que aconteceu? O quê? A galera amou. Galera amou, porque Olha eu cheguei só. com uma consultoria de R$ 47,99 pra ensinar a galera a mexer no Instagram. Hoje não usa mais o 99, né? Agora é só 47. Virou moda. 47, 97. É porque o 7 é a perfeição. Isso mais ou menos mesmo. isso. É mais ou menos isso, né? Então, eu comecei assim. Mas primeiro eu dei de presente para algumas amigas minhas da minha igreja, que são empreendedoras, e elas me apoiaram demais. Porque eu falei para elas, veja se eu sou boa. Eu quero que você me julgue. E aí você se propôs a ensinar essas pessoas, a inserir elas dentro dessa mentoria que você criou de forma gratuita. Você não cobrou nada delas. Não cobrei. Uma validação do seu novo produto. Exatamente. Eu falei para elas que eu estava testando, que eu estava fazendo uma transição e que eu precisava do apoio delas. A minha primeira aluna da minha igreja foi a Maristela. Ela tem uma empresa de t-shirt. Um beijo, Maristela. E eu dei de presente para ela e ali ela começou a entender como que ela tinha que conduzir as redes sociais. E ela disse, você é boa. Você sabe o que você tá falando. Porque você viveu, você vive, você está lá. Você vê a internet mudando, você vê o Instagram, o algoritmo, você tá ali. Eu, interessante. Então, ali eu comecei a colher feedbacks. Ali eu já tinha uns 3, 4 feedbacks. Comecei a vender a minha consultoria com feedbacks, provas sociais. Bacana demais. E ali eu comecei
a minha carreira como mentora. E eu participava de muitos eventos, muitos networks, né? Um dos primeiros grupos que eu participei aqui em Uberlândia, de mulheres empreendedoras, que apoiam e tudo mais, foi o Clube Moeda de Troca. Não sei se você já ouviu falar. Não. É um grupo grande aqui na cidade, onde a Lu de Souza e a Tati Ster coordenam o grupo. E elas realmente foram minhas, assim, mentoras nesse caminho. Inclusive, elas me acompanhavam desde das lojas. Então, elas viram todo o meu processo, os meus desafios. Então, assim, vale anotar, o Clube Moeda de Troca é um dos grupos maravilhosos aqui na cidade que realmente apoiam mulheres. E eu sou fruto do Moeda. Bacana. E esse grupo existe ainda? Existe, são fortíssimas. Sempre fazem eventos, recentemente fizeram um lá no CDL. Então, assim, elas estão aí para ajudar mulheres que estão iniciando, mulheres que já estão também na jornada. Eu até brinco com elas, eu falo, meninas, eu queria tanto estar mais presente, mas é porque realmente hoje a minha agenda é lotada. Graças a Deus. Graças a Deus. Milá, e quando você houve essa mudança de chave, né? Você, de certa forma, parou de vender aqueles produtos que você vendia na loja, inicialmente na loja física, depois passou para o digital, virou essa chave, você passou a ser mentora. Você começou a ensinar mulheres a vender, a empreender, a escalar seus negócios. E aí você falou pra gente que inicialmente você, para poder validar se você tinha ou não capacidade de vender esse produto, que seria a mentoria de vendas, você inicialmente ofertou para essas conhecidas de forma gratuita. Isso. E foi a validação que você precisava para você começar nesse novo projeto. Isso. E após começar esse novo projeto, eu queria saber o seguinte, como que você fez a primeira venda que de fato, falou, nossa, eu vendi uma mentoria, eu tenho uma mentoranda agora. Como que foi isso? Como que aconteceu? Você se lembra disso? Lembro. Com o meu movimento na rede social. Quando eu comecei a narrar sobre esse mundo das vendas nos meus stories, criar storytelling, fazer posts interessantes, eu comecei a vender. Porém, Éder, algo muito interessante, eu não entendia sobre valorização. Então, eu simplesmente peguei aquilo que eu sabia, mostrava do meu jeito nas redes sociais e vendia. Então, eu vendia muito. Eu fiz a minha primeira venda através do meu direct, que é uma conversa que você inicia lá no Instagram. Ali a pessoa começa a trazer as dúvidas dela e tudo mais. E eu fechei R$49,90. Lembrei, é R$49,90 foi a minha primeira oferta. E ali eu comecei a vender. O que aconteceu? Eu vendia muito, só que eu ganhava pouco. Então, eu ainda não tinha entendido muito bem sobre isso. A minha comunidade, que hoje é comunidade, antes era grupo VIP da maquiagem, se tornou comunidade, começou a crescer, mas nem tanto. Então, ela estagnou ali por 180, 200 membros na comunidade. E eu também não entendia como conduzir. Eu só entendi que dava para fazer dinheiro com mentorias quando eu entendi sobre valorização. E isso envolve na sua comunicação, na sua imagem, na forma como você traz os seus conteúdos, no branding. Então, eu tive que estudar bem mais aprofundado para eu poder levar a valorização. Por quê? Porque eu estava vendendo agora, não era um produto, mas era a minha vida. É a minha vida que eu estava vendendo, porque as horas vão passando. Então, eu estava vendendo a minha vida. Então, eu não podia valer R$49,90. Tava muito baixo. Meu Deus, eu não podia valer R$49,90. Não dava nem para fazer uma feira. Então, eu precisava entender sobre isso. E aí, na jornada, eu fui entendendo. Com muitos cursos, com muitas mentorias. Hoje eu tenho aí meus mentores. Um mentor tem que ter um mentor, viu? Todo mentor é importante. E a gente também nunca para de estudar, né, Éder? Nunca para de estudar, nunca. Milá, olha só, qual que é a principal diferença
Enquanto você estava falando, eu bolei essa pergunta. Você bolou? Tá cheio das anotações aí, né? Que eu achei muito interessante. Quando você falou de brand, de marca, de valorização, de vestuário, você se colocar ali nas redes sociais de uma forma diferente. E aí, a partir disso, a pergunta é: qual que é a diferença, o que você vê diferente da Milá de hoje, da Milá de R$ 49,90? Olha só, o que eu precisei fazer para ser diferente? Oratória, lugares, mesas, estudo. Eu precisei estar presente nas redes sociais, porém de uma forma bem mais posicionada. E o posicionado, Éder, não é só colocar um terno, mas é no que você passa, no como que as pessoas te enxergam. E isso é o brand, o que as pessoas pensam de você, pensam ao seu respeito, porque eu não me preocupava com isso, eu não filtrava. Então a Milá de antes, do R$ 49,90, era uma Milá que não filtrava nada. Era uma Milá que achava que tudo era diversão. Se você pegar os meus vídeos antigos, se você vasculhar, você vai ver que tinha muitas brincadeiras. Quem vai contratar um mentor que só brinca? Só se você quiser transmitir isso na sua carreira. Mas, no meu caso, as pessoas não viam aquele valor, e eu tô falando de poder querer pagar naquela Milá. Aquela Milá era muito, extremamente brincalhona. E eu continuo sendo. Porém, houve uma maturidade. Então, eu precisei desenvolver isso. Hoje existe um filtro. Sim, hoje existe um limite. Claro que... Porque não tem nada a ver com essência. Porque eu me lembro que alguns mentores diziam: mas você não pode perder a sua essência. Não tem nada a ver. Hoje eu entendo que é questão de maturidade, equilíbrio, sabe? E assim, Éder, eu jamais poderia continuar sendo aquela Milá. Porque eu acredito muito que é muito bom mudar, evoluir. E foi isso que tem acontecido comigo. Eu acredito que eu tenho passado por essa evolução mês a mês, dia a dia. Eu até comentei com você que de janeiro pra cá minha vida mudou. Porque 4 anos de internet, eu comentei com você, 3 eu fiz muita merda. Não sei se eu posso falar merda aqui. Pode, aqui tá tranquilo. Então tá bom. Mas você me falou, e eu lembrei. Outro dia eu fui num evento aqui em Uberlândia, e o cara, ele vendia um produto, só que o produto que ele vendia era necessário que ele estivesse ali presencialmente, era uma consultoria. Sei. E aí ele deixou essa consultoria e ele passou para o digital. Então hoje ele conseguiu escalar de uma forma que ele jamais poderia escalar isso presencialmente. É como se fosse... Eu me lembro do Wendel Carvalho contando a história da esposa dele. A esposa dele é nutricionista, ela atendia no consultório. Beleza, ela trabalha 10 horas por dia. Quantas pessoas ela conseguia atender nessas 10 horas? Existe um limite, não é ilimitado. Chega um momento que você não consegue mais. Por uma questão física sua, pelo cansaço, e pela uma limitação de horário também. E aí foi para o digital, escalou muito. E uma outra coisa importante que eu me lembro dele falar, a questão do meio, que você até citou isso, é importantíssimo. Você está inserido ali dentro de uma roda, você está sentada numa mesa de pessoas que realmente vão te levar para um outro nível, que vão mudar a sua mentalidade. E isso é importante para qualquer empresário que busca o crescimento. E aí você também falou a questão de vestimenta, é importantíssimo. Eu me apresentar de uma maneira que seja agradável para as pessoas e que chame a atenção, porque, querendo ou não, isso é muito verdadeiro e existe muito isso. As pessoas vão te julgar pela roupa que você veste, vão te julgar pelo carro que você anda, isso é inevitável. E aí tem muita gente que fala, mas tipo, o Mark Zuckerberg, ele usa camiseta. Beleza, ele usa uma camiseta de $3.000. Não é qualquer camiseta. Exatamente. E esse cara do evento, ele me falou uma coisa muito importante, chamou muito a minha atenção. Ele falou o seguinte, que ele já estava inserido numa mesa. E nessa mesa, com outros profissionais do digital, pessoas que conseguiram escalar absurdamente no digital, que faturam 200 milhões por ano.
300 milhões por ano. Uma dessas pessoas é o Wendel Carvalho. E ele se sentia preterido naquela roda. E ele queria entender o porquê. Porque ele estava quase no patamar daquelas pessoas. Mas ele se sentia um pouco ali meio que esnobado, digamos assim. E aí ele procurou uma consultora de imagem. E ela vestiu ele de uma forma completamente diferente da que ele vestia antes. Até o Apple Watch ela tirou do braço dele. E hoje é muito comum. E a partir do momento que ele se vestiu melhor, cara, esses caras começaram a dar atenção para ele. E o pessoal, muito do pessoal dos empreendedores, empresários, principalmente aqueles que estão no digital, ele não tem esse cuidado. O que você pode falar para esse pessoal? Como que eles devem se apresentar no digital? Éder, eu sou prova viva. Eu já estive em network, eu me vestia de forma muito divertida. Você vai achar engraçado. Eu me lembro que eu estava no network, eu estava com uma calça laranja, um cinto de zebra. Nossa! Uma blusa verde bandeira e um terninho vermelho. Eu tenho foto. E eu ainda usava aparelho, e o aparelho já deixa a gente bem destacado e com o cabelo mais assim amarrado. E eu me lembro que as pessoas não estavam me dando atenção. E eu muito assim, eu era muito assim. E aí as pessoas me viam só como palhaça. E eu me senti ofendida, porque eu senti os olhares. Mas depois eu cheguei em casa e falei, gente, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Tem alguma coisa errada aqui. Aí eu tomei uma decisão. Pesquisar. Eu sempre sou assim, eu pesquiso. E aí eu vi, sua imagem deve estar posicionada. Sua imagem tem que conversar aquilo que você quer levar. Exato. E aí, o primeiro ponto, eu decidi fazer uma consultoria de imagem estilo. Então, eu fiz essa consultoria ali, eu tive a consciência e foi uma mudança, Éder, de dentro para fora. Hoje, do jeito que você está me vendo, é o meu dia a dia. Eu fico assim todos os dias. Então, eu fiz essa consultoria, foi muito bom. Ela me mostrou todos os caminhos, eu descobri a minha paleta, foi super legal. E aí, eu tirei 95% do meu guarda-roupa, eu mudei ele completamente, isso inclui roupas, calçados e acessórios. Fiz uma consultoria também para entender a cor do meu cabelo, porque era muito importante. Então, eu fiz uma mudança, uma faxina. E ali, eu fiz um network depois dessa mudança. As pessoas tiveram tanto impacto quando me viram, tanto impacto, que todo mundo queria conversar comigo. Falei, mas que macumba é essa? Falei, mas o que é isso? Misericórdia! Só pela mudança na forma de vestir... Isso. E na forma de se portar. Exatamente. Falei, misericórdia, não é possível. E ali elas queriam tirar foto comigo. E pessoas que já conviviam comigo. Mas por que essas pessoas querem tirar foto comigo? Nunca fez uma consultoria comigo, nunca fez nada. E eu percebi que a minha imagem trouxe esta percepção de valor. Então, sim, a pessoa que se posiciona no digital, estar ali no digital, ela precisa ter alguns cuidados. E a imagem é muito importante. Mas você precisa entender como você quer que as pessoas te enxerguem. Porque existem pessoas que têm um posicionamento super dinâmico, super criativo e são milionárias. Então, talvez é aquilo que a marca daquela pessoa carrega. Éder, eu falo de dinheiro. Eu falo de prosperidade. Eu não posso me apresentar para o meu cliente de tênis. Eu não posso me apresentar para o meu cliente com uma bolsa furada. Então, sim, há investimentos a se fazer. Sim, há sacrifícios também. E não tem nada a ver em querer passar uma imagem de ostentação, que é isso que nós ouvimos por aí, com pessoas que têm aquelas crenças. Não tem nada a ver. Se você, Éder, chegar em uma churrascaria, eu sempre dou esse exemplo, e você ver um garçom com a camisa branca pra fora, suado, você vai querer comer a carne que ele tá te servindo? Não mesmo. Exatamente. Então, eu sempre dou esse exemplo. Minhas alunas acham engraçado, mas é verdade.
Então, o que a sua marca carrega? Esse é o ponto. O que o seu supermercado carrega? O que a sua empresa de contabilidade carrega? O que sua loja de roupas femininas carrega? Para que você possa entender como é o seu posicionamento no digital. E, consequentemente, isso gera valor e vendas. Então, de R$ 49,90, hoje a minha consultoria é R$ 1.000. Olha só. De R$ 500 a minha mentoria, porque consultoria é um serviço pontual de algumas horas. A mentoria tem a ver com encontros e tudo mais. A minha mentoria, na época, era R$ 500. E eu não consegui escalar. As pessoas achavam super legal, eu tinha feedbacks positivos, mas por conta da minha imagem, por conta do meu comportamento, eu não escalava. Então, você quer apresentar legal no digital, tem que ter uma imagem posicionada assim. Muito bacana. Mila, então você falou sobre posicionamento. É importantíssimo a pessoa saber se posicionar, ela saber se vender. Vender a imagem dela, se o produto for ela enquanto pessoa, ou vender o produto de fato, se ela está comercializando algo ali. Mas não basta apenas saber se posicionar, ter uma aparência legal, colocar uma roupa legal, a pessoa tem que, de fato, saber vender. Isso. E aí eu te pergunto, das suas mentorias, todos os treinamentos que você já deu de vendas, você conheceu alguma pessoa que se achava assim, a vendedora ou o vendedor, e quando você viu vender, você pensou, meu Deus, que merda. Socorro. Socorro. Conheci, nesses networks da vida, eu conheci, já tem um tempo. E o que acontece? Como ela era muito bem posicionada na imagem, conversava bem, inteligentíssima, porém, ela era muito invasiva. Entendi. Ela não sabia como chegar na pessoa. Ela queria falar do produto dela, mas eu não entendia nada do que ela estava falando. Eu não entendia nem o que ela vendia, de fato. Então, teve um dia que ela me procurou. E ela falou o seguinte, eu preciso da sua consultoria. E uma das primeiras coisas que eu falei pra ela, eu não sei o que você faz. Não tem nada a ver com a sua imagem. Sua imagem é muito bacana. Eu acredito que deve até carregar aquilo que você está querendo transmitir. Mas eu ainda não consigo compreender de fato o que você vende. Você não sabia o produto de fato que ela estava vendendo. Você sabia que ela estava vendendo alguma coisa. Era prestadora de serviços. Então, o prestador de serviços, ele tem que transmitir uma comunicação muito clara daquilo que ele quer oferecer para as pessoas. Isso é muito assertivo, sim, né? Então, assim, você falar para mim, eu sou um consultor de negócios, é muito vago. Consultor de negócios, beleza, mas o que tem nessa consultoria de negócios? Entende? Então, era mais ou menos assim. E isso eu tava falando para ela na questão de transmitir isso para a audiência. Talvez aqui a gente meio que sabe o que vem numa consultoria de negócios, pela nossa experiência. Mas quem tá te assistindo não entende. E você não está vendendo para quem sabe, você tá vendendo para quem não sabe. Para quem precisa entender. Às vezes a pessoa nem sabe que precisa do seu produto, né? Exatamente, igual. Às vezes eu falo assim, nossa, pós-vendas. Na minha cabeça, Éder, eu acho que todos sabem o que é um pós-vendas, o que é um follow-up. E às vezes eu sento com pessoas, eu não sei o que é. Então, quer dizer, nós estamos aqui para levar para pessoas que não sabem. E aí foi isso que eu fui tratando. E eu falei para ela, olha, infelizmente eu não consigo comprar nada de você porque eu não sei o que você fala. Você está falando de posicionamento. Beleza, mas você me ajuda a me posicionar de que forma? Você faz gestão, mas tá, beleza. Deixa eu entender que tipo de gestão é. Então, ela trouxe toda uma limpeza na comunicação dela, que inclui em textos, nos stories, em vídeos nos Reels, enfim. Na forma de se comunicar no WhatsApp. Então, tudo isso eu alinhei com ela. Hoje, ela consegue vender todos os dias. Recebi um feedback dela recentemente. Então, assim, o prestador de serviço, ele tem que ser muito claro. Então, quando eu comecei, beleza, mentora de vendas, tá. Fica muito vago. Mas o que você vai me ensinar, Milá? Mesmo assim, é preciso a gente narrar. Olha, eu vou te ensinar a captação,
a prospecção de clientes, eu vou te ensinar como se valorizar no mercado, eu vou te ensinar a explorar os canais de vendas, tanto nos stories quanto na live shop, enfim, entendeu? Então, Entendi. se não tiver essa clareza, Certeza. cara, ninguém vende, não. Já aconteceu algumas situações de a gente chegar uma determinada pessoa, chegar numa empresa, ir lá e bater, opa, você tem contador? Eu já vi isso. O cara fala assim, tenho. Ah, então tá bom, obrigado. Meu pai. Cara, contador todo mundo tem, mas qual que é o seu diferencial? O que que você vai fazer de diferente daquele contador que aquela pessoa já tem? Então aí vai encaixar exatamente na próxima pergunta que eu quero te fazer, isso que eu coloquei. Mila, então assim, pelo que você observa nos seus treinamentos, nas suas mentorias, qual que é a principal dificuldade que as pessoas têm de poder vender, para poder vender? Você acha que é timidez? Você acha que é falta de um processo de vendas? Você acha que é falta de um roteiro de vendas? Ou algo, ela saber colocar, vender de fato, não o produto, mas a solução que ela está oferecendo para aquela pessoa? Qual que você vê que é a principal dificuldade hoje do pessoal para poder vender, do empreendedor? Bom, no empreendedorismo eu vejo que os empreendedores, eles acham que vender é apenas postar o produto, postar o serviço. Mas não. Todo empreendedor precisa entender que ele precisa de rotina de vendas. Um roteiro, um processo. Hoje eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar o meu grupo VIP de vendas. Segunda-feira, segundou, novidades. Legal. Entende? Uhum. Terça-feira, reposição, meninas, sabe? Mas o que eles, a maioria, fazem? Primeiro, tenho vergonha de aparecer, sou tímida. Segundo, não acredita no digital. E para quem não acredita no digital, vai ser engolido. O mercado vai engolir. Porque hoje o mundo é digital, principalmente pós-pandemia. Se o cliente não vai na sua loja, você vai até o cliente através de uma live shop. Eu sou muito a favor, muito a favor. Você também pode ir atrás do cliente, entrando em contato com o cliente. Éder, existem lojas que não pegam contatos dos clientes que compram. Isso é um absurdo. É muito mais fácil você trabalhar com aquele cliente que já comprou de você, trabalha numa recorrência de compra, do que tentar captar um cliente, que é muito mais difícil, muito mais desafiador. Novo. Isso. E então, a dificuldade que eu vejo é essa questão da timidez, de não apresentar o que o produto pode levar de melhor para aquele cliente. E também não ter uma rotina de vendas. Eu acho um absurdo eu chegar em uma empresa, 2h da tarde, o vendedor tá lavando loja. O vendedor, ele tem que estar vendendo. Ele tem que estar pronto para vender. Então, tem que ter rotina, horário para tudo. Aí sim você vai mudar os processos. Por mais que para nós dois seja simples, eu já mudei a história de uma loja levando apenas um manual de vendedor. Segunda, Bacana. terça até sábado. O que você tem que fazer 9h da manhã? O que você tem que fazer 10 horas? É mesmo? Sim. Segunda, troca de vitrine. Uma das lojas assim que eu considero um dos meus cases de sucesso foi a Venenosa Modas, que eu levei a rotina lá dentro. Portanto, a gente fez no ano passado, adoro falar isso, um esquenta Black Friday na loja dela. A gente abriu mais de 60 sacolas e uma live shop. Olha só. Entende? Mas sabe por quê? Rotina, processos. Então, sem processo não vai dar bom. Ou seja, são 60 sacolas que você falou? 60 sacolas. 60 sacolas que ela vendeu a mais, que ela não iria vender. Não. Uhum. Numa live shop. Em uma live shop de 3 horas. O que aconteceu? No outro dia, pessoas que não conseguiram acompanhar a live foram até a loja comprar mais. Nós esgotamos mercadoria, mas porque implementamos processos e também constância. Não adianta você posta um produto hoje, ai, não vendi.
Não vou postar mais. Milá, eu já fiz de tudo que você falou. Não acredito nisso. Eu não acredito que você fez tudo o que eu falei, se você não tá vendendo nada. Eu não acredito em você. Então, eu sou uma mentora que eu pego no pé. Que eu olho, peraí, vamos sentar, vamos avaliar, vamos reavaliar o que você não fez. Porque todos os meus métodos funcionam sim. E hoje a dificuldade que eu vejo é as pessoas não cumprirem aquilo que aquela pessoa que tem o know-how pode te ensinar e, de fato, eles executarem. Então, eu vejo que a galera não quer executar. Porque é tudo um processo, né? Isso. Não é da noite para o dia. Você não vai começar algo novo hoje, um processo novo, e você vai ter o resultado de imediato. É uma constância. Mas, infelizmente, nós estamos numa geração que os jogos de apostas estão dominando a mente das pessoas. E elas querem tudo mais fácil. E rápido. Então, eu vou te contratar, Milá. Você vai fazer um milagre para mim? Entende? Então, por isso que eu sou muito clara quando eu vou falar em uma palestra, nas minhas redes sociais. Por mais que seja massivo, que é muito importante, eu preciso falar para as pessoas entenderem que se elas não cumprirem aquela jornada, aquele processo, o resultado não vai vir. Porque não é uma etapa do processo que vai dar o resultado, Sim. É o processo como um todo. Por exemplo, ontem eu estava comentando com você que eu fiz uma live, um treinamento de Black, certo? Certo. O que gerou aquilo para mim? Gerou mais seguidores, possíveis clientes, gerou pessoas interessadas no meu trabalho, gerou mais pessoas na minha comunidade. Ué, Milá, não gerou venda? Você acabou de ver eu fazendo uma venda. A gente teve que parar, interromper a gravação aqui, porque ela tava mandando um link de pagamento para a pessoa. Exatamente. Então, os processos geram resultados. É isso que as pessoas precisam de uma vez por todas entenderem. Tem aquela fase que você bate na porta, tem aquela fase que você vai entregar um produto de forma gratuita para você atrair. É a fase da prospecção. E é uma fase muito desafiadora. Por isso que quando você consegue aquelas pessoas para você, é importante que você tenha os contatos daquelas pessoas para que você possa trabalhar novamente. E isso é algo que Uberlândia, o mundo ainda precisa entender melhor. Com certeza. Milá, muitas vezes as pessoas elas só enxergam o resultado das outras e elas querem aquele mesmo resultado para elas. Só que elas não se propõem a viver o processo. E para todo grande resultado, com certeza teve um processo que ele não aconteceu da noite para o dia, foi um processo demorado, teve choro, teve dor de cabeça, ou seja, teve várias coisas. E as pessoas acabam desistindo. E hoje as pessoas veem a Milá Rodrigues, a rainha do Pix. Elas querem viver o que você está vivendo hoje. Mas essas pessoas, elas não sabem, elas não conhecem a sua jornada. Muitas delas, a não ser que elas mais próximas de vocês, não sabem por onde você passou, por onde você caminhou para chegar até aqui. E a gente queria ouvir essa história de você. Como que foi essa jornada? Como que surgiu a Milá Rodrigues de hoje? Não é de 49,90, mas para chegar na Milá de hoje. Como que foi a sua trajetória? Bom, aos 20 anos eu me casei. E para mim ia ser a solução dos meus problemas, porque eu sempre fui muito carente na minha área emocional. E aos 23 eu descobri uma gravidez e para mim foi a maior realização de toda a minha vida. E essa história eu nunca contei claramente nas minhas redes sociais, em nenhum network. Mas eu decidi contar aqui pra você. E quando eu estava com 4 meses de gestação, eu descobri que ele me traía. E eu acredito que muitas mulheres passam por isso. Na hora que eu descobri, imediatamente, eu não quis mais ficar com ele. Porque você viu que na minha análise comportamental eu sou decidida. Com certeza. E eu não quis ficar com ele, mesmo doendo muito, porque nós não casamos pra separar, né? E naquele momento eu tive um apoio muito forte do meu pai e da minha mãe. Nós somos muito família.
Para quem não conhece, atrás das câmeras tem a Camila, que é muito família, muito mãe, muito esposa. É minha base. Então, meu pai me disse o seguinte: você está numa condição de divorciada, mas isso não é seu fim. Eu nunca vou esquecer isso que meu pai falou. Bacana. E a minha mãe disse o seguinte: filha, é de verdade esse choro, hein? Filha, você vai dar a volta por cima. Então você vai estudar, você vai trabalhar e eu vou te ajudar a criar a sua filha. E meu pai disse: se você quer uma história diferente, eu não aceito. Separa, volta, separa e volta. Você é uma mulher decidida. Acabou, acabou. E por mais que seja radical o que eu estou falando, às vezes nós vivemos muitas dores nas nossas vidas porque nós ainda queremos ficar com uma agulha alfinetando a nossa dor. E hoje eu entendo por que meu pai foi tão aparentemente agressivo. Você vai separar, então. Então, eu entendo que hoje eles foram meus mentores naquele momento. Então, eu ganhei a Sofia com 6 meses, por conta do choque emocional. Foi um parto prematuro e muito traumático. E eu tive que lidar com a separação, lidar com um parto prematuro, lidar em aceitar em ser mãe solteira, porque isso nunca passou na minha cabeça que um dia ia acontecer. Então foi muito difícil para mim. E a Sofia nós ficamos 21 dias internadas no hospital municipal aqui da cidade, que por sua vez muito bom. Voltamos para casa e foi uma comemoração, foi maravilhoso, mas eu ainda não tinha decidido a divorciar, essas coisas. Eu estava pensando na saúde da minha filha. Só que eu fiquei muito perdida. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Então, quando a minha mãe falou que eu tinha que estudar e tudo mais, entrou em um ouvido e saiu no outro. Mas a Sofia, ela não evoluía. Mesmo com alta, o bebê prematuro, ele precisa de alguns cuidados especiais. Por exemplo, se ele não ganha peso suficiente, eles voltam ele para UTI. E um especialista em prematuros me atendeu e disse o seguinte: você tá passando por alguma coisa? Algo emocional? O cara nunca tinha me visto. Eu falei, tô. Aí a minha mãe entrou no meio, porque minha mãe sempre me acompanhava nas consultas com a Sofia. Ela disse assim, sim, ela está em processo de separação. Aquilo doía os meus ouvidos, porque eu não aceitava aquela situação. Só que ele disse, você precisa tomar uma decisão. Não te conheço, nem sei seu nome direito. O médico. O médico. Mas você precisa tomar uma atitude, porque está afetando a saúde da sua filha. Saí daquele médico, cheguei em casa, abracei minha mãe, chorei muito e disse, mamãe, porque lá em casa é mamãe e papai. Mamãe, eu vou me divorciar. Ela disse, filha, você tem certeza? Eu falei, tenho, pela minha filha. Então foi um sacrifício que eu fiz pela minha filha. Eu cheguei na sala, minha mãe, Joaquim, Camila decidiu divorciar. Meu Deus. Como se isso fosse uma festa. E ele levantou imediatamente do sofá e falou assim, eu pago o seu divórcio. Hoje eu tenho a visão que meu pai me salvou. Salvou a minha vida. Por mais que seja difícil as pessoas entenderem, mas eu fui traída. E biblicamente falando, eu estava liberada em tomar a atitude que eu quisesse, independente de religião, independente do que a sociedade prega. Então, eu me divorciei em mais ou menos 2 meses, eu já estava divorciada. E quando eu assinei aquele documento, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E minha mãe veio com um conselho novamente. Filha, você vai trabalhar e você vai estudar. E eu tomei a decisão de fazer tudo diferente. Falei, eu quero viver um novo tempo na minha vida. E, Éder, foi dias desafiadores. Eu voltei para o mercado de trabalho, trabalhei em escritórios, e não tem comissão, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Peguei ônibus, peguei muita humilhação, muita falta de educação.
Chegava em casa cansada, fazia a Sofia dormir no meu colo, às vezes sem tomar banho. Quantas vezes eu passei noite sem tomar banho? Porque eu já chegava e tinha que cuidar da criança. Esse foi meu processo muito doloroso. E depois disso, comecei a faculdade. Fiz aí seus 4 anos de faculdade. Consegui um estágio em uma outra faculdade. E a Sofia, pequenininha. E nisso, doenças, resfriados, quase internação, choros, muita dificuldade. Sem dinheiro, Éder. Eu não tinha dinheiro. O meu salário era fralda e faculdade. Meu pai me ajudou muito, porque teve um tempo que eu tive que colocar ela na escolinha com 6 meses. E não era nada disso que eu estava calculando, que eu queria. E voltando na análise comportamental, você viu que eu tenho dificuldade em mudanças. Isso me dói muito. Dói no meu corpo ele sente. Então eu já sofri algumas ansiedades, cabelo caindo, autoestima baixa, engordei demais. Quis outros relacionamentos no meio disso, por carência emocional. E nada disso deu certo. Mas eu te falo que o que me ajudou muito foi a igreja. Ela me ajudou. A instituição, a igreja em si. A liderança em si. O meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Que são pessoas importantíssimas, né, na minha vida. E eu consegui mudar toda a minha rota. Então, antes de me lá chegar, eu precisei disso. Porque houve um amadurecimento. Antes da Milá chegar, a Camila precisou amadurecer. Exatamente. Né? Eu não sabia escolher um relacionamento. Eu não sabia escolher uma amizade. Eu não sabia. Então, precisava passar por aquilo, por aquele fogo na minha vida. E quando eu estava na metade da faculdade, eu me encantei pelo meu esposo, porque ele sempre esteve ali, na minha igreja. Eu conheço ele há muitos anos. Só que ele era aquele solteirão estudioso, nerd, não queria relacionamento. E ele se apaixonou pela Milá, na verdade, pela Camila, pela Camila. E aí a gente começou uma amizade e eu falei pra ele que eu não ia me relacionar com ele. Que eu estava de voto. Eu fiz um voto de 1 ano. Porque eu falei que eu queria mudar tudo. Então eu queria também mudar minha área emocional, a questão de relacionamento. Então eu fiquei 1 ano de voto, mas ele disse que ia me esperar. Éder, você já viu isso? Ele me esperou 1 ano, sem beijo, sem abraço. Eu falei, estou de voto. E aí ali a gente fez uma amizade, nós nos apaixonamos, casamos depois de 4 anos de relacionamento. Ninguém sabe disso, mas eu não tive relação sexual durante o meu namoro. Eu quis uma vida de santidade. E foi essa escolha que eu fiz. E depois de todo esse processo, hoje eu tenho um casamento maravilhoso. Um homem que está do meu lado. Você viu ele lá no Master. Sim. Me apoia, me aconselha, cuida do meu dinheiro, cuida do meu patrimônio, cuida de tudo, do nosso patrimônio. E hoje eu posso dizer que eu só cheguei até aqui por conta desse processo. E para mim é muito emocionante falar dos meus pais, da minha irmã, porque são pessoas que estão todos os dias me aconselhando. Então eles são os meus maiores mentores. E hoje, Éder, depois de lembrar com você que um dia me julgaram dizendo que eu não podia ser mentora, eu penso, mas a minha mãe e meu pai foram os meus mentores. Você teve seus mentores. Isso, e hoje eu sou grata por tudo que eu vivi. Não sei se eu viveria de novo, eu não sei se eu daria conta. Porque às vezes eu olho para trás e falo, como que eu dei conta de ficar sem dormir, trabalhar, estudar, fazer trabalho de faculdade, apresentar, cuidar de filho. Então hoje eu me conecto muito com as mães empreendedoras, né? Me conecto muito com aquela mulher que passa noites em claro, tagueando peças, precificando, indo para São Paulo, pegando aquela friagem de São Paulo, Éder. Meu Deus, que mulheres guerreiras, deixando o filho em casa, doente, eu tô até arrepiando de falar. Deixando a criança com febre, deixando a casa bagunçada, mas elas acreditam no negócio delas. E por mais que o mercado seja desafiador, não desistam.
Não desistam, porque realmente o mercado ele é desafiador. Parece que até eu já tô me emocionando aqui. A vida é difícil. Meu Deus, a que vida, história. ela é difícil, Éder. A minha vida foi difícil. Eu tenho 35 anos e eu te falo que a minha vida tem sido mais bonita de janeiro pra cá, que eu comentei com você. Porque o Master foi um presente de Deus pra mim, tá? Que mudou totalmente a minha vida. Hoje eu tenho grana. Hoje eu conquistei meu carro. Hoje eu tenho grana em reserva, sabe? Mas hoje eu posso falar que eu tenho. No começo, eu não tinha. Mas eu precisei passar por tudo isso. Para Milá surgir. Para Milá estar aqui, sendo respeitada, estando aqui no podcast com vocês, tendo essa estrutura maravilhosa. Para mim, tudo isso, por mais que pareça ser simples para algumas pessoas, para mim é uma grande realização. Porque hoje eu consegui algo que eu tanto quis. Respeito. Que legal. Prestígio. Honra. Entendeu? Porque eu tive que honrar muito. E hoje eu estou ganhando essa honra. Quando você me perguntou, você aceita mais água? Você quer alguma coisa? Que isso, cara? Eu tô sendo valorizada. Que legal. Milá, pra gente fechar então, deixa uma mensagem para essa mulher, para essa empreendedora que está vivendo talvez um momento muito difícil agora, familiar, no casamento, às vezes com filho, às vezes lutando no dia a dia, as coisas não estão acontecendo da forma como elas queriam que acontecesse. Deixa uma mensagem para essa empreendedora. Não tenha na sua mente que ser empreendedora é algo pequeno. Não trate o seu negócio como uma empresinha, como uma lojinha, como você mesmo cita na sua roda de amigas, até mesmo nas suas redes sociais. Sigam a minha lojinha, sigam o meu espacinho de estética. Não façam isso. Tenham um bom comportamento diante dos seus parceiros. Talvez você está querendo tanto o apoio do seu esposo, da sua família, mas você não tem se comportado adequadamente para que eles possam te valorizar. Eu também vivi isso, eu entendo você. Mas quando eu mostrei para o meu esposo que o meu negócio era sério, que ia trazer prosperidade para nós, conforto para nós, eu mudei meu comportamento, eu trouxe seriedade para o meu negócio. E talvez o que está faltando para você é mostrar mais seriedade no seu negócio. E desistir, todos nós queremos desistir todos os dias, mas a regra do jogo é não desistir. Continuar, permanecer, ser profissional naquilo que você faz. Mude todos os dias que se for necessário, mas não desista. Milá, muito obrigado por ter aceitado esse convite, muito obrigado por ter compartilhado essa história linda, maravilhosa aqui conosco. E a gente espera que esse conteúdo seja relevante para você, que se inspire na história da Milá, que passou por tanta coisa, mas que desistir não foi uma opção em momento algum. E hoje está aqui a Camila, virou Milá, uma empreendedora, uma pessoa de muito sucesso. E se você gostou desse podcast, comenta aqui e comenta aí também, fala o próximo assunto. Qual o próximo assunto que você quer aqui no Pode Saber? Um grande abraço. É isso.